satisfação realmente estar aqui por vários motivos. O primeiro é que a gente tem mais recentemente, lá por conta da Embraer, uma relação mais próxima, sabendo aqui de Botucatu. O pessoal fala bote. Eu espero que bote não seja uma ofensa para vocês. É? Não? Pode, a gente pode falar bote? O pessoal da Embraer abrevia. Então a gente tem muito essa interação e conhecido um pouco mais a cidade aqui. Então, essa é uma satisfação muito grande de a gente poder estar aqui apresentando. O segundo é que realmente eu não tinha ideia da dimensão do parque, do potencial que existe. Eu comecei a dar uma olhada no site, comecei a olhar um pouco mais o perfil, e é muito interessante para a gente lá. Eu vi que aqui tem muita coisa da parte área médica, área da saúde, área agro, certo? Eu vi algumas bandas de algumas empresas tecnológicas aqui também, processamento de dados. E para a gente lá é meio que ao contrário, né? A gente tem muita gente lá de processamento de dados, imagem, área tecnológica. Então acho que existe uma complementaridade aí que pode ser feita. Eu acho que os senhores comentou a respeito disso, acho que foi o professor também. Aliás, gostei muito da palavra do professor que fala assim: olha, o Brasil que eu conheço não é corrupto nem promíscuo, né? E esse é o Brasil que a gente pode fazer, né? Depende de cada um. Então a gente tem uma complementaridade disso e uma oportunidade bem interessante. E aí eu preciso confessar para vocês também, esse contato ele aconteceu pelos colegas nossos lá do Parque Tecnológico de São José, o Marcelo, e ele falou: puxa, é legal esse trabalho que vocês estão fazendo, a segunda parte ali, junto lá com a secretaria, tal, com o Fórum Econômico, e seria legal se vocês pudessem ir lá para Botucatu, falar com o pessoal lá. Eu falei: poxa, legal, vamos. E quando eu descobri que era um evento vai até dia 3 dias, né? Com muita gente, 150 pessoas aqui na palestra, eu falei: puxa vida, né? E a ideia inicial era fazer uma proposta desse projeto da Secretaria de Desenvolvimento junto com o Fórum Econômico, exatamente para conectar demanda e oferta. Eu já vou falar um pouquinho mais. Mas daí me deram 30 minutos para falar. O professor fala bastante. Eu falei: poxa, em 30 minutos eu vou falar um pouquinho mais, né? Então vocês me perdoem aí, eu vou falar um pouquinho da indústria 4.0. E eu gostaria de passar pelo menos 2 mensagens, tem mais, mas pelo menos 2 eu gostaria que ficassem na cabeça de vocês. Aliás, levanta a mão, quem já ouviu o tema Indústria 4.0? Por favor. Todo mundo, né? Legal, bacana. Rapidamente, eu não quero fazer propaganda do que a gente faz lá, mas eu sou professor lá no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, que fica dentro do campus do CTA. O ITA é uma escola de engenharia, 6 cursos de engenharia, civil, eletrônica, mecânica, aeroespacial, e todos, né, terminam aí com aeronáutica. E lá no ITA nós temos um laboratório que chama Centro de Competência em Manufatura, né? E manufatura é uma atividade essencialmente industrial, ela dá ponta, né? O que eu estou falando? Eu estou falando que para a gente fazer ensino, pesquisa e extensão, que é a atribuição constitucional de toda a escola de engenharia, eu preciso saber da realidade desses caras, da indústria. Então o nosso laboratório tem uma organização de fazer interface acadêmica e industrial para aproximar os meios e dar contexto para as pesquisas, certo? Existem outros laboratórios que fazem pesquisas de materiais, pesquisas de plasma, bem fundamentais, tem seu valor, óbvio, mas no nosso caso a gente faz isso com a indústria. Então nós atuamos fortemente na parte de processos de manufatura, na parte de manufatura digital e na parte de automação da manufatura, né? E mais recentemente a gente descobriu que esse nosso capital aqui, ele dá uma oportunidade gigante para inovação e empreendedorismo. Quem aqui é empreendedor? Que tem a sua empresa, está montando, está querendo montar, né? Um terço mais ou menos aqui. Legal, né? Porque eu acho que a gente vai ter as ofertas. O que a gente entendeu que essas indústrias, elas geram uma série de oportunidades que, se a gente não tiver um mecanismo para aproveitar essas oportunidades, os empreendedores, como vocês que levantaram a mão, acabam perdendo essa oportunidade. Então, a pesquisa, a extensão, ela pode ser ampliada nesse aspecto, né? Então, algumas áreas que a gente faz,
Eu vou falar uma coisa aqui também interessante do ponto de vista de modelos. O sistema público ele é bastante complicado, né? Quem trabalha em instituição pública, a legislação geralmente não dá, não pode, você já fez errado, então é fácil você não fazer nada porque a legislação tem alguma coisa lá, né? Quem está rindo já passou por alguma dificuldade dessa. A instituição pública, o ITA é assim também, né? Então nós também temos que ser criativos em formas de cooperar com a indústria. O que isso quer dizer? Tradicionalmente você vai lá na empresa, numa Embraer, faz um convênio, um contrato de pesquisa, fica 6 meses negociando tecnicamente, mais 6 meses negociando um projeto. Depois de um ano, né, você tem um convênio e aí você vai fazer um projeto por 2, 3 anos. Né? Tem projetos que não dá para você fazer isso. Tem projetos que são muito caros. Né? Então a gente tem criado também modelos de trabalhar como se fosse consórcios. Eu digo como se fosse porque juridicamente não é a operação, mas é um grupo de empresas que trabalham dividindo custos. Ou montando laboratórios abertos, onde você vai lá, a API é sua, mas a gente só te dá suporte para algumas atividades. O que eu quero dizer com isso? A gente fala muito, né, da distância da iniciativa pública, da privada, acho que foi colocado aqui dos pesquisadores. Nós, na iniciativa pública, nós também temos que mostrar novos caminhos para a indústria, entender as necessidades, a velocidade do que acontece. Então a gente tem feito isso, ok? Aqui são alguns números dos últimos 10 anos, a gente tem um laboratório, acho que 60 pessoas, eu gosto bastante disso, 90 projetos realizados, empresas de vários tamanhos, pequenas, em vários modelos de pesquisa, modelos de comodato, modelo de cooperação direta, e isso não diminui o nosso nível de publicações. Isso é interessante, isso é uma crítica. O pessoal fala, quem faz pesquisa aplicada está vendendo conhecimento e não vai publicar, daí a CAPES vai baixar a nota. Não, nossos índices de publicações são bastante interessantes, porque na manufatura, não sei se alguém trabalha com essa área aqui, os custos de pesquisa são custos, basicamente equipamentos, experimentos, eles são caros. E se a gente não tiver esse apoio da indústria, a gente não capta recursos da indústria e outras agências de fomento e a gente não consegue fazer pesquisa. E se a gente não faz pesquisa, não publica, não tem esses números. Então, é um modelo que a gente entendeu para conseguir operar lá nesse sentido, ok? Bom, eu falei que eu não queria que vocês entendessem isso como uma propaganda, mas, né, apesar de ser uma propaganda, mas eu queria que vocês entendessem que a gente está praticamente 20 anos nessa interface com as indústrias de manufatura, entendendo as necessidades, entendendo as dificuldades, né, tentando explicar as nossas dificuldades, né, e buscando caminhos interessantes. Eu não tenho dúvidas que parques tecnológicos e ecossistemas de inovação são extremamente fundamentais. Se vocês tiverem um tempinho, um dia de ver como é que o PCTA foi criado lá, era um modelo de cluster antigo. Está todo mundo migrando para parques. Quanto mais instituições tiverem interagindo, melhor. Né? Então, essa nossa experiência adquirida nesses projetos fez com que, mais recentemente, né, a tal da indústria 4.0 começasse a ser muito discutida e a gente foi entender o que é esse negócio. Eu não vou entrar aqui em discussões, mas eu quero trazer uns pontos de vista um pouquinho diferentes lá. E paralelos aqui. Né? Do lado de lá, eu tenho o termo Indústria 4.0, alemão. Né? Foi a primeira vez lá apresentado esse termo, lá em 2011, numa feira que eles colocaram esse logo lá e começaram a desenvolver isso ao longo do tempo. Tá? No mesmo ano, em 2011, houve esse relatório de um conselho do presidente da República dos Estados Unidos falando sobre a situação dos Estados Unidos. Que eles sempre foram líderes industriais e começaram a perder isso para a China. A ideia inicial era que o impacto seriam basicamente empregos, né? Não eram empregos, eles logo perceberam que também perderam a capacidade de inovar. O alemão também, só que o alemão, se a gente voltar um pouquinho no tempo, ele já estava discutindo desde 2004, 2005, e eu acho isso extremamente importante, porque eles estavam com a discussão seguinte: olha,
nós não vamos conseguir competir com o chinês no preço. Eles são muito mais baratos, sempre vão ser. A gente tem mão de obra cara, e vai ser caro porque eu quero ter um bom padrão de vida. Como é que eu faço? Então eles começaram a criar lá polilemas, eles entenderam que para a saída deles, da indústria, eles tinham que ter produtos customizados, porque quando você customiza, você aumenta o valor agregado. Só que isso é sempre nicho, é pouquinho. Então começaram a surgir com a ideia de customização em massa. Aí eu aumento o mercado. Como é que eu faço isso? Eles não tinham resposta lá, 2004, 2005. Começaram vários movimentos. Eu gostaria de colocar mais uma perspectiva aqui, né, nessa figura, que eu acho que todo mundo que já ouviu Indústria 4.0 já deve ter visto. A primeira revolução industrial, né? Não foi simplesmente por causa do desenvolvimento da máquina a vapor que isso aconteceu. Não, a gente tem que olhar numa perspectiva histórica mais ampla. Como é que estava o mundo no século XVIII? Qual foi o primeiro produto que proporcionou que a indústria a vapor se beneficiasse? Vocês lembram disso? Alguém sabe? Alguém lembra? Puta, aula de história. Têxtil? Pô, tão baratinho hoje, né? Vem lá da China. Mas lembra um pouquinho antes, a Rota da Seda? Foi a rota econômica mais importante durante séculos. O que a indústria, primeira revolução industrial, proporcionou para a sociedade? Pegar produtos de luxo, que era só um maluco, né? Que mandava um cara atravessar meio mundo para lá comprar seda e voltar. Era só ricaço que tinha isso, certo? Se a gente voltar no tempo, quem eram os caras que compravam as especiarias da Índia? Só ricaço. Né? Então, a primeira revolução industrial, ela foi possível também porque existia um mercado de substituição do algodão como luxo para a população. Certo? Bom, se a gente pensar a segunda revolução aqui como colocada por Ford, também não foi porque ela aconteceu, porque ele adaptou lá os frigoríficos ao contrário para fazer lá a linha de produção. Foi porque, de novo, ele tinha um mercado de luxo, que era o automóvel, e ele conseguiu popularizar esse mercado. Né? E aí, a primeira questão é, qual é o nosso mercado hoje com a indústria 4.0? Com esse equipamento cyberfísico aqui de todos os lados, tudo comunicando, tudo automático, maravilhoso. Né? Essa é uma pergunta que eu coloco. Bom, essa é a perspectiva alemã. E o que eu gostaria de deixar bastante claro aqui para vocês, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de muita reflexão. O professor geralmente faz mais perguntas, né? E a pergunta é, qual a estratégia do Brasil? Por que eu falo isso? Porque a Alemanha tinha claramente uma estratégia de customização em massa, porque era onde tinha produtos com alto valor agregado, porque os produtos deles iam ser caros. Certo? Estados Unidos, eles não falam em indústria, eles falam em uma estratégia de inovação, onde o domínio de novas tecnologias permitiria eu me proteger contra os concorrentes, certo? Bom, o que tem em comum as tecnologias habilitadoras. Essas tecnologias permitem flexibilizar a produção e essas tecnologias permitem, ou seja, se eu desenvolver essas tecnologias de fabricação, permite que os outros caras não consigam fazer o que eu faço. Percebe? Estratégias diferentes. E a pergunta é, qual é a estratégia do Brasil? Essa pergunta é interessante porque ela precisa ser respondida por cada uma empresa. Certo? Cada empresa. O Brasil é muito diversificado. O Brasil tem um PIB, dependendo de várias empresas de fora, estrangeiras, cujo poder de decisão não está no Brasil e elas amarram uma grande cadeia. Qual a estratégia que nós teremos? É importante ter, como o alemão fala lá, a indústria totalmente flexível? Eu vou colocar a minha percepção, tá? O que acontece é que uma coisa interessante desses dois relatórios, daquelas plataformas aqui, se vocês tiverem curiosidade, é que passaram governos e as coisas continuam. Né? Em 2017, os próprios alemães, os mesmos caras que começaram a falar estratégia, falar algumas coisas assim, eles falaram, olha,
Não está dando, as empresas não estão entendendo, elas não estão entendendo ainda porque elas esqueceram das partes de organização e de cultura das empresas. Né? Organização e cultura das empresas. Então eles criaram um mecanismo que eles falam que é o seguinte: eu vou avaliar a maturidade para auxiliar minhas empresas a desenvolverem. Então eles criaram 6 estágios. Eles falam assim: olha, tecnicamente, primeiro eu preciso digitalizar. O que significa? Pegar aquela informação física real e colocar em computador, né? E ela precisa ser conectada em alguma coisa. Uma vez que eu tenho essa informação conectada, eu consigo ver o que está acontecendo. Só ver não me ajuda nada, eu preciso entender o que está acontecendo. Depois que eu entendo a relação causa e efeito, legal, aí eu posso começar a tomar decisões. Aí um outro passo é, se eu posso entender a relação causa e efeito, eu posso criar cenários, coisas do tipo, e se o dólar subir? Se o dólar subir, já está subindo, né? E se o dólar baixar? Né? Vai aumentar minha produção? Se o dólar subir a 5, qual vai ser minha produção? Preciso aumentar 20%, 30%? Eu posso saber qual que é o meu limite de equipamentos e começar a agir rapidamente nesse aspecto. Isso é ter uma flexibilidade. Uma vez que eu consigo prever isso, eu consigo então fechar o looping e automaticamente agir nos meus sistemas e fazer isso que isso aconteça de forma automática. Ok? Bom, segundo ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui. O primeiro é isso aqui. O americano chama de manufatura avançada porque eles têm uma estratégia. O alemão chama de indústria 4.0 porque eles têm outra estratégia. A China chama outra coisa, um monte de gente chama um monte de coisa. Olhem por trás, olhem o que está por trás disso. Segundo, é aqui. Alguém trabalha aqui com... A gente está falando de indústria, processos de transformação. Alguém trabalha aqui com forjamento? Okay. Usinagem. Lá, usinagem tem um herói aqui. Eu sou usineiro também, cavaqueiro também. Nos últimos 100 anos, né, a velocidade com que você usina uma peça, ela aumentou 100 vezes? Acho que nem isso, talvez. Quanto que aumentou a capacidade de processamento disso aqui nos últimos 10 anos? Bom, a mensagem é o seguinte: quando você está daqui para cá, você está no mundo digital. A velocidade com que essas coisas acontecem é muito maior com que a velocidade que o mundo real acontece. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que nessa compreensão aqui, pouca gente está olhando para isso. Quais são as tecnologias habilitadoras? Tirando a manufatura aditiva, todas são do digital. Ou seja, nós precisamos continuar com os nossos processos de usinagem, de forjamento, enfim, fundição. E nós saturamos uma série de abordagens científicas para a compreensão desses processos. Ah, tem simulação? Tem, mas ela tem um erro pequenininho, 5%, que já é suficiente para você ter uma certa incerteza é boa, ter uma incerteza grande nisso. Ou seja, eu preciso olhar isso com outros olhos. E onde é que está a oportunidade? Sensores diferentes. Então, se alguém quer entrar nisso de uma forma barata, comece a olhar sensores de processo. Prensas são extremamente carentes, função quase nada, solda a ponto, o carro tem 4.000 soldas e o cara continua fazendo inspeção com um martelinho lá, um sensorzinho ultrassom que não extremamente manual. Quais outras formas de eu conseguir obter a mesma informação ou uma informação semelhante que não sejam por esses métodos analíticos, preditivos, que estão saturados na nossa capacidade de análise? Tem muita oportunidade, muita. Só lá no nosso laboratório tem umas 5, 6 lá que estão avançando nisso. Tá bom? Então, essa é uma oportunidade para quem quiser empreender aí. Bom, voltando aqui para o modelo dos caras, eles falam o seguinte: olha, mas eu não posso olhar esse nível de evolução só no meu processo. Eu tenho que olhar em 4 grandes pilares: meus recursos, que eu tenho, óbvio, minha tecnologia de informação, é óbvio, ninguém vai questionar aqui. Se a nossa televisão está conectada, a nossa geladeira está conectada, nosso carro está conectado, nossas máquinas da indústria também precisam estar conectadas, e tudo isso depende da informação. Mas
Aí entram os outros dois fatores, a organização estrutural e a cultura. Né? Plaquinha de 10 minutos já, acho que não vai dar, tá? Vou tentar. O que eu quero dizer com isso? Alguém trabalha aqui numa grande corporação? Levanta a mão, por favor, assim. Lá, o cara lá no fundo. Imagina que você vai fazer uma compra de... sabe aquela bandejinha do presunto? De isoporzinho? Que você precisa daquilo para o seu protótipo lá, para o desenvolvimento. Qual a facilidade de você comprar aquilo? É fácil, você pode ir lá no mercado, vai levar uma notinha, a empresa dá um cartão para todo mundo, eu preciso fazer um pedido de compra que vai geralmente para o supervisor, gerente. É fácil fazer isso? Não é, né? Você pega uma empresa estruturada, uma automotiva, por exemplo, às vezes é 3 meses para comprar uma coisa que custa R$50. Dá para fazer inovação com isso? Se você precisa de uma peça impressa que hoje custa R$50, R$100. Por que eu estou falando dessa bandejinha? Porque foi um caso contado por um parceiro nosso, uma empresa, setor aeronáutico, lá, se quiser. Não tem, porque ela tem regras para o produto deles que não se aplicam para o desenvolvimento. E aí o engenheiro que cria coisas novas fica extremamente amarrado. Ou seja, se eu quero ter agilidade no desenvolvimento, se eu quero aproveitar o potencial de pessoas criativas, eu preciso que a organização dê vazão a isso. Certo? E aí, quem trabalha em organizações sabe que é amarrado. Eu comecei falando aqui do sistema público. O sistema público é extremamente amarrado. Tem legislação que é feita para evitar que o bem comum seja usado de má forma. Sim, lógico, né? Mas isso não pode impedir que a gente cumpra a função principal. Por exemplo, eu sou professor público, seria muito fácil para mim falar, olha, não, a palestra é à noite, não é meu horário de trabalho, então eu não posso ir lá trabalhar porque não dá, meu chefe está viajando, não vou conseguir autorização, não vai ter diário, não tem transporte. Né? É muito fácil a gente achar desculpa, a gente se esconder atrás da organização, da estrutura. Esse aqui é o modelo alemão, tá? Eles falam que eu tenho que pegar aquela escala que está aqui, aqueles 6 níveis, e passar nesses pilares em todas as áreas funcionais da empresa. Eu concordo com isso? Não vem ao caso. O que eu acho extremamente importante é a busca por a utopia. Talvez o Brasil não seja o país que a gente precisa ter as fábricas mais flexíveis do mundo. Agora, o que eu não tenho dúvida é que a gente precisa melhorar a nossa organização, a nossa cultura, para estar constantemente em uma velocidade mais rápida, melhorando cada vez mais nossos processos. Certo? Essa é a minha percepção. Tá? Essa é aqueles pontos de vista. Então, primeiro, é importante isso? Vai mudar? Não vai mudar. O mundo vai ser assim e a gente vai ter que correr atrás disso. Tenho que seguir fielmente? Não, vamos olhar o que está acontecendo e vamos analisar a nossa estrutura. Tem oportunidade para todo mundo? Tem. Isso é legal. Tem oportunidade para todo mundo. Tá? Bom, agora eu vou para outra parte. Né? Essa parte é a parte mais... o título da palestra é Indústria 4.0, conectando ofertas e demandas. Né? Então, a primeira parte é a Indústria 4.0, nossa visão é de Indústria 4.0. A segunda parte é conectando ofertas e demandas. E agora, extremamente pragmático. E aqui, que é o trabalho que a gente está junto com um colega lá da secretaria, né? Trabalhando nisso. Né? O que aconteceu? A secretaria está bastante, 5 minutos, bastante empenhada nisso, né? Eu acho que o João já colocou algumas palavras aqui bem interessantes, bastante empenhada em melhorar o desenvolvimento. Se a indústria vai bem, o Estado vai bem, os empregos vão bem, a economia gira, enfim, não é novidade para ninguém. A Secretaria, junto com o Fórum Econômico Mundial, o Fórum Econômico Mundial está muito interessado no Brasil e inclusive assinou um convênio com a Secretaria, estão operando lá dentro do IPT, né, Instituto de Pesquisas Tecnológicas lá em São Paulo, um centro para entender melhor o que está acontecendo. O Fórum Econômico Mundial criou um escritório só para trabalhar com a internet das coisas. Internet das coisas,
sobre a perspectiva da indústria, e indústria 4.0, a gente tem aquelas tecnologias habilitadoras, muita coisa transversal, então a gente pode fazer alguns paralelos interessantes aí. Né? E a pergunta é, o Brasil está avançando bem ou não? Se não, existe alguma coisa, e aí é o interesse da Secretaria, de política pública que pode ajudar isso? Mas política pública coerente, né? Eu acho que o João deu um exemplo ali de algumas coisas já estão saturadas, não é por aí o caminho. Como é que a gente faz com agilidade? Né? Como é que faz com respeitando toda a legislação sobre o recurso público, como é que a gente acelera essa aplicação? Um exemplo, a gente ficou 2 anos discutindo 2 projetos com um grande órgão de fomento e não foi aprovado. Quantas empresas de vocês têm carry-over de budget de pesquisa de 2 anos? Raríssimas. O cara quer que se pague em 1 ano porque ele não sabe o que vai acontecer com o dólar no ano que vem. Né? Bom, será que não tem um mecanismo mais fácil para acelerar isso? Então, qual foi o desenho do projeto entre a Secretaria de Desenvolvimento, o Fórum Econômico, junto com o IPT, foi fazendo. Vamos fazer isso? E aí a gente mede. Como fazer isso? Né? Qual que é a ideia? A Secretaria reservou um recurso para acelerar a implantação de internet das coisas no Brasil. Foram selecionadas 2 áreas principais, um piloto do protótipo aqui, 10 empresas, 5 setor aeronáutico e 5 setor automotivo, por causa da cadeia, complexidade, enfim, uma série de fatores, impacto que isso acontece. Né? E vamos conectar oferta e demanda. Esses caras têm demanda por soluções naquele caminho de conectar as coisas, ter informações, tomar decisão mais rápida? Tem ou não tem? Tem, todos têm. Tem alguém oferecendo tecnologia para isso? Oferecendo tecnologia de pronta, não de desenvolvimento. Eu falo muito do desenvolvimento. Tecnologia pronta. Você vai lá e madura e compra. Né? Tem gente oferecendo. Então vamos fazer 10 empresas, vamos entender o que acontece. Entendendo essa fase piloto, vamos escalar isso para 120 empresas no estado todo de São Paulo. Okay? A gente está exatamente nessa fase aqui, eu vou mostrar alguns dados para vocês, nesse protótipo, né, o piloto aqui. A ideia é que isso se estenda para o Brasil, várias agências estão envolvidas, FINEP, BNDES, Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, aliás, o Marcos Vinícius é oriundo do lado de Brasília, então muita gente está envolvida, Senai está envolvido, Sebrae está envolvido, enfim. Então, como é que funciona? Né? Projeto idealizado lá pelo Fórum Econômico junto com a Secretaria, responsabilidade de execução do IPT. O ITA está entrando aqui como um parceiro do IPT, assim como a Deloitte, a consultoria Deloitte, eu acho que bem conhecida, aí, uma das Big Four do mercado, para fazer esse trajeto. Você vai lá, visita a empresa, entende o que esse questionário é, como é que a empresa está, como é que ela se posiciona, o que ela acha de necessidade, faz mais um alinhamento da empresa e nisso já tem 2 entregas bastante interessantes para a empresa. A primeira é nível de maturidade, como é que ela está perante as outras 4 do segmento dela, perante as 10 do piloto, e junto com o Senai e o ITA desenvolveram um questionário de maturidade para o Brasil todo, como é que ela está perante o Brasil. Isso já é um ganho bastante grande, porque às vezes a empresa acha que ela está bem numa hora e não está. E outro é a proposta de soluções, ou seja, o que pode ser feito naquela empresa. Com isso, na parte técnica, então, trabalhado com empresas que oferecem essas tecnologias, essas soluções prontas, não de desenvolvimento, ok? Muitas startups trabalhando junto aqui, e aí isso vai ser aplicado na empresa, está nessa fase agora, e depois a gente tem uma avaliação de qual o impacto que isso foi gerado. Qual que é a ideia? Para a empresa, né, tem o benefício da empresa, que ela ganha maturidade, ela tem benchmarking, e ela tem uma aplicação com custo muito reduzido, basicamente de custo econômico, HH, as pessoas trabalhando, a hora a máquina parada, ela não vai pôr dinheiro. Né?
para a Secretaria de Desenvolvimento com o IPT e o Fórum Econômico é saber o que funciona e o que não funciona. O que deu errado? Tinha alguma coisa que a política pública poderia ter feito? Tá? Então, esse é o caminho. Tá? Esse é a Deloitte, ela criou também uma forma de avaliação de maturidade, então, né, tem as dimensões, cadeia de valor, operação, tecnologia, dados, pessoas, é mais ou menos paralelo àqueles 4 lá do modelo alemão, né, tem uma descrição disso. Isso aqui é o investimento da empresa, pessoas, as pessoas comprometidas, né, não aquelas que se escondem atrás do... Acho que aconteceu com uma empresa, né, Tedinho? Uma empresa deu briga na família lá e não deu certo. Mas o resto, todas as outras empresas tinham pessoas comprometidas que avaliaram o projeto. Né? Informações, ela não entra com dinheiro. Né? E aí, o restante entra com a parte IPT, ITA e Deloitte fazer a execução. Bem interessante. Eu vou passar aqui o nome das empresas, os nomes tem tanto as empresas que demandam quanto as empresas que ofertam. Né? E alguns exemplos, por exemplo, tinha uma empresa lá que queria monitorar as ferramentas de corte na máquina. Pô, já existem tags RFID que são compatíveis com o ambiente de máquina. Será que eu não posso botar isso daí lá dentro e monitorar quando entra e quando sai? Porque às vezes o operador tira, leva para outra máquina e tal, depois você não sabe onde é que está a ferramenta. A tecnologia já está ali, né? Só tem que botar naquele ambiente próprio para ela. Será que funciona? Ou com ferramentais também, mesma coisa, você leva para a máquina e você começa a monitorar e saber quanto tempo ele ficou lá, marcado, rastreado, tempo, temperatura, casar as informações todas, você saber algumas coisas. Então, esses são exemplos, análise por imagens, inspeções visuais, são coisas que já existem tecnologias, já existem gente precisando daquilo, não é um grande risco tecnológico que isso não funcione. Tem que apenas adaptar para o ambiente específico lá da empresa. Okay? Então são essas coisas relativamente rápidas, simples, porque o objetivo é apresentar agora em janeiro, no encontro em Davos, esse primeiro resultado dessas aplicações. Tá? Aqui, passando rapidamente, né, para as empresas, isso é um exemplo de diagnóstico, então cada uma daquelas dimensões tem lá como as empresas estão, não tem o nome das empresas, mas como é que está melhor, como é que está pior, né? Você tem estratificado por cada empresa a informação, trabalhando com outro questionário, né? Por exemplo, esse aqui foram as empresas que estão lá no piloto, 60% delas já estão no nível 3, já monitorando, vendo alguma coisa, né? Mas apenas 10 lá vão lá para cima. Se pegar a média nacional, com um banco de dados de quase 3 mil empresas do Senai, 50% ainda está convertendo para o digital. Então, esse recorte dessas 10 empresas já é um recorte melhor do que a média nacional, mas tem algumas empresas nacionais que já estão mais avançadas, que, por exemplo, não foram vistas mais. Então, esse tipo de informação para o diretor, para o empresário, já é bastante relevante e bastante útil. Okay? Tá? Bom, gente, eu acabei já passando do tempo e a mensagem final é a seguinte: oferta e demanda. Quem aqui está numa grande empresa e tem interesse em ter uma aplicação dessa, entre em contato com a gente. Quem aqui está numa empresa que tem uma oferta de tecnologia para isso e tem interesse em participar desse projeto, entre em contato com a gente. Ok? Então, gente, obrigado.